Olá, nono ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar sobre a descolonização da Ásia, um tema muito relevante, bastante importante, principalmente para você, estudante, que tem aí um projeto de vida ligado a vestibulares, a concursos. É um tema bastante recorrente, além de ser um tema que até hoje nós temos alguns efeitos na nossa sociedade. Mas, me acompanhando nesta aula, que não estou sozinha, eu tenho aqui meu colega de área. Olá, professor Alcides Guerreiro. Alcides Guerreiro na área. Boa tarde para você, alunão do nono ano. A professora Janaína já cantou a bola. Esse é um tema relevante, é super explorado em exames de seleção. Vamos trabalhar, vamos acompanhar então o tema. Vamos lá, Pro. Então, na tela para vocês, a habilidade, dá uma olhadinha lá. Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e Ásia. Hoje vamos estudar a Ásia, identificando o papel dos principais movimentos nacionalistas nas lutas de independência. Estudaremos os processos de descolonização afroasiáticos decorrentes do imperialismo e neocolonialismo. E aí, né, falando, eu tenho três falas aqui em cima até da habilidade, né? A gente está falando de descolonização. Eu vou pedir para continuar na tela, que eu quero marcar algumas coisas, tá bem? Então, vou deixar na tela e já vou marcar aqui algumas palavras, acho que são chaves para a gente começar essa aula, né? A gente vai falar aí do processo de descolonização. Hoje nós estamos fazendo um recorte para a Ásia, certo? Vamos falar aí de independência. E aí eu vou pedir para voltar aqui, ó, pelo seguinte, alguns historiadores, né, eles já até contestam esse conceito de descolonização. Então, alguns historiadores já defendem processos de independência da Ásia e da África, né, porque eles estavam lutando ali por um processo de independência. Mas, você, aluno, é possível que você veja aí como descolonização da Ásia e da África, está bem? Mas também existe uma linha da historiografia que diz que não foi a descolonização, e sim um processo de independência, pois os povos ali da Ásia e da África também lutaram para que isso acontecesse. A gente teve alguns movimentos nacionalistas na luta pela independência da África e da Ásia, está bem? E aí, para começar, eu trouxe aqui um contexto geral, né? A gente tem aí no pós-guerra o declínio da Europa. Então, o que acontece? A gente precisa pensar que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa, né, ela está em franco declínio, porque a maioria das batalhas foram lutadas em solo europeu. Já os Estados Unidos eles já estão numa vantagem em relação a isto, porque a maior parte dos conflitos, né, aquela coisa mais bélica mesmo, foi dentro do território europeu, né? A gente tem isso acontecendo ali na Europa. E aí, consequência, nós temos uma Europa enfraquecida, né? Embora tenha ali os seus ganhadores, tenha os seus vencedores, ela está enfraquecida. Então, eu vou pedir para voltar na tela. Nesse contexto também, né, do pós-guerra, nós temos a criação da ONU, com o princípio de autodeterminação dos povos, né? O que é esse princípio de autodeterminação dos povos? Significa que a partir dessa criação da ONU, a partir desse princípio de autodeterminação, as nações elas serão soberanas, então elas não precisam mais se alinhar, né? Elas não deveriam mais ter que se alinhar a um lado, né? Capitalismo, comunismo. E elas são soberanas, então elas decidem, as nações, a partir da criação da ONU, elas podem decidir os seus destinos sociais, econômicos e políticos, sem a interferência das potências mundiais ali dentro dos seus territórios. Então, a gente tem nesse contexto aí, ó, o declínio da Europa, né? A Europa tem os seus vencedores nas guerras, porém, a Europa está bastante empobrecida, território devastado por conta das guerras, e criação da ONU, com a autodeterminação dos povos, dizendo que a partir de agora, as nações, elas têm direito aí de decidir os seus futuros, né? Os seus destinos econômico, político e social. Aí, voltando lá no nosso mapa, dá uma olhadinha, né? Também nós estamos assim neste contexto da Guerra Fria, né? Então termina a Segunda Guerra Mundial, aí temos duas potências, Estados Unidos e União Soviética, ambas com alinhamentos bem distintos, né? Os Estados Unidos com alinhamento capitalista,
a União Soviética aí com uma lógica comunista. Então nós temos um mundo bipolarizado, né, na Guerra Fria, um mundo bipolarizado. Aí vocês se lembram quando eu falei na Guerra Fria para vocês que assim, ó, os Estados Unidos e a União Soviética, eles não vão lutar de fato. Não tem assim uma guerra entre os dois, né? De fato. Ali eles não chegam às vias de fato, a União Soviética e os Estados Unidos. Só que os conflitos ocorrem em outros territórios, né? Eles acabam participando de conflitos em outros territórios para demonstrarem ali as suas forças, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Então eles acabam participando de conflitos em outros territórios para demonstrar a sua força ali na Guerra Fria. Voltando para o mapa. Conferência de Bandung, a gente já vai falar aqui de 1955, eu trouxe até os princípios dessa conferência, mas assim, no geral, ela participa da cooperação afroasiática, anticolonialismo e antirracismo. Essas informações são bem importantes, porque se a gente lembrar da última aula, do que nós falamos, né? Nós comparamos o neocolonialismo do século XIX com o colonialismo que aconteceu no século XVI. Né? Então vocês se lembram que no século XVI o colonialismo ele sai da Europa e vai para as Américas, né? Com aquela base argumentativa ideológica, né? De cristianizar os povos da América. E no século XIX nós temos o neocolonialismo partindo aí para a África e Ásia. E qual que é a base argumentativa ideológica? É o fardo do homem branco, né? É a missão civilizadora. Lembrando também que no século XIX nós temos aí os discursos civilizatórios, muitos pseudos cientistas que se apropriam de forma errada ali do darwinismo e cria o darwinismo social, dizendo que alguns povos são superiores a outros, né? Dizendo que, por exemplo, o homem branco europeu, ele é superior aos povos africanos, indígenas, aos demais povos da Terra. Então a gente tem, no século XIX, a justificativa, né, pseudocientífica dessa exploração do continente africano e asiático. E aí eu até disse assim para vocês, olha só, nós teremos algumas reações, né? Nós teremos reações na Índia, na Ásia, nós teremos reações na África, né? E hoje essa aula ela trata mais das reações. E aí pensando um pouquinho mais nesse contexto, né? Por que houve o neocolonialismo aqui no território da África e da Ásia? Vocês se lembram que nós estávamos na segunda Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela gera novas demandas no mundo, né? Então, nós temos os 3 M's, que quais são as novas demandas deste novo mundo, né? Do mundo durante a segunda Revolução Industrial. A Europa, ela precisa de mão de obra barata, ela precisa de matéria-prima e mercado consumidor. Então, a Europa precisa existem essas 3 novas demandas para a Europa. E aí, para onde eles vão? Para a Ásia e África, atrás de mão de obra barata, matéria-prima e também mercado consumidor. Lembrando que tem mais uma questão aqui. A Europa, ela está fazendo um escoamento populacional. Nós temos aí um excedente de pessoas na Europa. E a Europa está mandando também o seu excedente marginalizado para a Ásia e África. Esse é o contexto, assim, esse é o panorama deste processo de descolonização. E aí... Posso comentar uma coisa rapidinho aqui? Uhum. Eu queria só dar um toque que a professora Helena Maria está aqui compartilhando um boa tarde com os alunos da Cantídio Sampaio em Guarulhos. E ela está convidando a todos para participar da aula e está dando um boa tarde especial para você, Janas. Poxa, que legal. Muito obrigada, É a Helena? Helena Maria. Poxa, que legal. Muito obrigada, Que bom que você está acompanhando aqui conosco. E é isso aí. Olha só. Então, a gente vai continuar aqui. Até agora, a gente está dando esse contexto, né, do neocolonialismo. E agora a gente vai para a descolonização. Lembrando que a descolonização é uma consequência do neocolonialismo. Então, a Europa ela coloniza ali o território da África e Ásia com interesses, né, comerciais. E agora esses povos começam a reagir. Teremos reações,
né? Dá uma olhadinha aí na tela. Nós estamos na situação de aprendizagem 2, a descolonização afroasiática. E o que a gente precisa entender aqui nessa situação de aprendizagem? Estudaremos os processos de descolonização afroasiáticos decorrentes do imperialismo. Nós já falamos de imperialismo na última aula, então vocês já sabem que o imperialismo é essa política, né, de dominar aí, criar bases de comando em outros territórios. E do neocolonialismo, que é esse colonialismo do século XIX, onde a Europa, pós-guerra, ela parte para a África e a Ásia em busca de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Identificando o papel dos principais movimentos de luta pela independência, discutiremos o apartheid na África do Sul. Isso aqui estará na próxima aula, está bem? Bem como as disputas entre etnias e o papel de Mahatma Gandhi no processo de libertação da Índia. É nesse contexto que nós estamos. E aí, lembrando aqui, eu vou passar um pouquinho para frente. Vamos lá. O que acontece, gente? A gente tem aqui neste contexto, eu já falei para vocês dos diferentes pensamentos, né, das diferentes linhas das diferentes bases teóricas que vão defender o imperialismo ali no território da África. E aí eu vou colocar aqui para vocês esse texto. Olha só, entre os dias 18 e 24 de abril de 1955, delegações dos governos de 29 países asiáticos e africanos participaram da Conferência Afroasiática realizada em Bandung, na Indonésia. Então já estamos falando aqui de um movimento de reação contra a colonização, a presença europeia em território asiático e africano, certo? Aí voltando lá para o texto. Essa conferência, ela afirmou 10 princípios para a promoção da paz e cooperação mundiais, baseado na Carta das Nações Unidas e nos princípios do premier indiano Jawaharlal Nehru, pressuposto o fim da experiência neocolonialista, assim como o domínio econômico, político e social imposto pelas potências mundiais imperialistas na Conferência de Berlim de 1855. Vocês se lembram da Conferência de Berlim? Na Conferência de Berlim, a Europa ela vai dividir a África, né? Ela divide ali a África entre várias potências europeias, e nessa divisão, né, da África, do território africano, não se respeitou etnias, não se respeitou diferenças regionais, eles simplesmente dividiram entre as potências europeias e assim seguiu-se, né? Então, a partir da Conferência de Berlim, em 1855, nós temos aí uma África que está toda fragmentada, e esses fragmentos são etnias e povos que não se convergiam, né? Então não se respeitou aí as diferenças das nações africanas. Mais uma olhadinha na tela. Então, com a orientação do seu professor, leia as fontes a seguir para realizar a atividade proposta. Essa é uma atividade que está na página 194 do Caderno do Aluno, volume 4. A gente não vai fazer aqui toda a leitura deste texto, mas esse texto ele está se referindo aí à hegemonia da raça branca sobre o mundo a partir do século XV, certo? Então, a Conferência de Bandung, ela vem contra esse princípio. Vocês se lembram que lá no século XVI, lá no colonialismo, quando a Europa ela parte para a América, ela parte com essa base argumentativa, né, ideológica de cristianizar os povos da América. Isso acontece também no século XIX, né, aqui na África e Ásia, e a Conferência de Bandung, ela vem contra o colonialismo, né? Eles querem retirar a Europa do solo africano e asiático. E aí, vamos usar os 10 princípios da Conferência de Bandung para a gente poder, né, argumentar e contextualizar essa conferência. Olha só. Então, lembrando que a Conferência de Bandung, ela está ali inspirada também na ONU, né, da Declaração de Autodeterminação dos Povos. E aí vamos pensar aqui essa conferência. Respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU. Então, nós estamos pensando que a Conferência de Bandung, ela está relacionada também à criação da ONU. Então, todo esse processo está ali no mesmo contexto.
soberania, respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. Então, essa conferência ela pede também que os territórios sejam soberanos e tenham a sua integridade respeitada. Lembrando que os europeus estão, vamos pensar aqui na Índia, né? Os europeus estão na Índia, tem a Companhia Oriental das Índias, que é uma empresa da Inglaterra que está na Índia, e eles estão explorando ali o sal. Inclusive, os próprios indianos não podem comercializar o sal. Os indianos são obrigados a comprar produtos manufaturados da Inglaterra. Então, já tem aqui um choque, né, de interesses. Voltando na tela, olha lá, reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. Referente a essa igualdade, esse reconhecimento de igualdade, a gente precisa lembrar que nós estamos aqui no contexto onde no século XIX nós tivemos esse argumento científico, né, que foi a eugenia, que dizia que alguns povos eram inferiores. Então, esse argumento ideológico da eugenia, do darwinismo social, ele justificou toda essa empreitada da Europa contra a África e a Ásia. Então, na Conferência de Bandung, reconhecimento da igualdade de todas as nações e raças, sejam elas grandes ou pequenas, grandes potências e até pequenas etnias. Voltando na tela, olha lá. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, né? Inclusive, na Conferência de Bandung, a gente tem aí um contrato de não alinhamento. Na Conferência de Bandung, eles também querem, Ásia e África juntos, eles querem não ter que se alinhar a nenhuma potência, né? Porque durante a Guerra Fria, nós sabemos que os países tiveram que ter um alinhamento ali, né? Ou ficava do lado dos Estados Unidos, na lógica capitalista, ou ficaria do lado da União Soviética, ali na lógica socialista. Só que, na Conferência de Bandung, o que esses povos da Ásia e África pedem? Eles pedem para que eles não tenham que participar deste alinhamento. Eles não querem se alinhar nem com os Estados Unidos, nem a União Soviética, nem uma outra potência que possa despontar aí neste cenário. Vamos ao item 6. Recusa na participação de preparativos de defesa coletiva destinada a servir os interesses particulares de grandes potências. Então, lembrando que muitas vezes, por exemplo, na Guerra Fria, as potências elas não brigaram, não tiveram ali aquele embate entre elas, mas elas interferiam em disputas que aconteciam em outros territórios para ali demonstrar o seu poderio bélico. Voltando lá, a 7, abstenção de um ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, de acordo com a Carta da ONU. Estímulo aos interesses mútuos de cooperação, respeito pela justiça e pelas obrigações internacionais. Então, vamos pensar aqui, né, no processo de independência e descolonização. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês esse texto que também está no caderno do aluno, dá uma olhadinha. Ele está dizendo que a partir das décadas de 30 e 40, iniciaram-se então os processos de independência e descolonização, principalmente em países asiáticos como Índia, Paquistão, Birmânia, Ceilão e Indonésia. Já na década de 1950, esses movimentos deslocaram-se para a África, onde países como Quênia, Senegal, Gana, Congo, Belga e Argélia deram início ao movimento de libertação nacional e conquistaram suas independências. Apresentando semelhanças em seu perfil histórico, econômico e social, esses estados nascentes procuraram se articular e criar princípios que foram determinados pelas conferências de Bandung em 1955 e do Cairo em 1957. Então, a gente tem agora o princípio da libertação nacional, esses processos de independência que a gente chama hoje de descolonização. Esses processos de independência, eles são importantes porque a gente precisa entender que é uma reação da África e da Ásia contra o neocolonialismo, ok? Eu vou colocar aqui para vocês uma figura bastante importante nesse cenário, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Nós temos então Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi,
Ele é um grande líder indiano, ele participa da Marcha do Sal. Eu até vou pedir para deixar na tela, enquanto eu vou aqui explanando um pouco dessa participação. A Marcha do Sal, o que que acontece, gente? Ele foi um protesto contra a proibição que os britânicos impuseram aos indianos. Então, os britânicos, né, essa companhia, essa empresa que é a Companhia das Índias Orientais, lá no século XVIII, ela proíbe a extração do sal na Índia. Ela proíbe a extração do sal, ela também obriga que os indianos consumam produtos industrializados da Inglaterra. E aí, o que que vai acontecer? Dá uma olhadinha na tela. Boicote aos produtos ingleses. Então, os indianos começam, a primeira reação deles é boicotar os produtos ingleses. E aí, colocando na tela para vocês, dá uma olhadinha. Mahatma Gandhi, ele foi um dos seus líderes, né? Um dos líderes aí da Índia. E propôs como principal forma de luta a desobediência civil pautada pela não violência. E Mahatma Gandhi ele é seguido por muitos outros líderes na história. Então ele diz assim, o princípio é esse, olha, nós vamos reagir, né? Vamos boicotar os produtos britânicos, vamos fazer a Marcha do Sal, que dura mais ou menos aí uns 28 dias, mas isso tudo de forma pacífica, então eles não pegam em armas, eles não vão para o embate, né, para a luta, mas eles vão reagir de forma não violenta. Voltando na tela, dá uma olhadinha. Ele é um especialista em ética política. Em 1947, vou pedir para deixar na tela, acontece aí a independência da Índia. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui nós estamos contextualizando a independência da Índia, neste processo onde Mahatma Gandhi foi um dos principais líderes. Aí, lembrando que nós temos na Índia essa empresa que é a Companhia das Índias Orientais. Vocês vão ouvir falar de Companhia das Índias Ocidentais, mas é uma outra empresa que está na América. Vamos pensar então um pouquinho no processo do Vietnã. Ho Chi Minh, eu vou pedir para ficar na tela enquanto a gente vai falando sobre este processo. É um processo mais violento, né, que tem a guerra pela libertação do Vietnã é um processo mais violento. O Vietnã, ele foi domínio francês de 1887 a 1940. Ele foi uma colônia, primeiro ele foi tomado pelo Japão e depois virou domínio francês. Viet Minh, expulsão japonesa. Então, assim, eles até conseguem, eles conseguem se livrar do domínio japonês, só que aí eles voltam para a França. Então, a França, ela tenta, eu até vou colocar aqui, há uma tentativa de recolonização da França. Então, assim, primeiro, o Vietnã, eles conseguem se libertar dos japoneses, né? Só que aí a França, ela entra nesse processo onde tenta recolonizar o Vietnã. E aí, voltando na tela, dá uma olhadinha. A gente tem essa tentativa francesa de recolonização. Em 1946 a 54, a Guerra da Indochina. Na Indochina, que é o conjunto de Vietnã, Laos e Camboja. Eu vou deixar na tela aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? O líder, né, que é o Ho Chi Minh, ele junto com camponeses comunistas, né, junto com uma aliança de camponeses comunistas, eles conseguem derrotar os franceses. Então, é neste processo que o Vietnã ele consegue aí a derrota dos franceses, mas aí a gente sabe que depois a gente vai ter a gente tem aí na Segunda Guerra Mundial, acontece bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial, o atentado contra o Vietnã, da bomba atômica, certo? Bom, voltando aqui, em 55 a 75, nós temos a Guerra do Vietnã. Então, assim, num contexto geral, o que a gente pretende aqui? O que a gente pretende? Informar para vocês que nós tivemos primeiro o processo de imperialismo europeu na Ásia. Então, vamos aqui fazer o recorte para a Ásia. Tivemos esse processo de imperialismo. Esse processo, ele foi sustentado por bases ideológicas pseudocientíficas, né, que dizia que alguns povos eram superiores a outros. E a reação da Ásia acontece na Conferência de Bandung, que está ali atrelada à ONU,
né, na autodeterminação dos povos, e acontecem sim várias reações. Por isso que na historiografia acontece-se descolonização por processo de independência. Bom, professores, espero que vocês tenham gostado desta aula. O que não ficou legal, vocês comentem, por favor, aqui na avaliação. Muito obrigada, professor Alcides. De nada. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, bom feriadão. Tchau, tchau.